Olá, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Lúcia. Eu sou formada em pedagogia. Eu tenho especialização em psicopedagogia. Atualmente eu estou cursando mestrado em ciências da educação. Eu também sou mãe de 2 filhos adultos. Eu sou solteira e eu amo a natureza. Eu acredito na cura, além da medicina. E eu tô aqui para dizer para você que existe solução para o teu problema, existe cura para a tua dor e que você vai encontrar essa solução que você precisa dentro de você. Não procure fora, não procure nos seus familiares, também não coloque culpa no governo, no preço da mercadoria, não coloque culpa no seu passado, no seu pai, na sua mãe. Basta apenas você acreditar que existe solução para qualquer coisa que você queira resolver e que a solução você vai encontrar dentro de você. Quando você parar de reclamar, quando você olhar para dentro, silenciar a sua voz, a voz da mente, né? Porque a mente mente, a mente fica o tempo todo dizendo a gente que é mentira, que a gente não vai conseguir, que não vai dar certo pra gente, que com outra pessoa deu certo, mas com a gente não vai dar. Então, silencie essa voz que ela mente para você e acredite no seu poder, porque dentro de você tem um poder incrível e você pode resolver qualquer coisa com esse poder que já tem aí dentro de você. Eu quero agradecer a todos que fazem parte desse canal, viu? Gratidão de todo o coração. A todas as mensagens, né? Eu agradeço a todos os inscritos. Gratidão, gratidão, gratidão. Milhão de gratidão. Nesse livro aqui, o autor, ele diz pra gente que a sorte ou qualquer coisa do gênero não cruzará o seu caminho se você não executar uma ação, tá certo? Então, por exemplo, eu lembro muito bem que quando eu vivia desempregada, né? Fazia bico como professora, eu não tinha ainda um emprego fixo. Aí, de repente, surgiu um concurso, eu me inscrevi e estudei, né? E passei nesse concurso. E uma colega disse para mim que eu tinha tido sorte. E eu gravo isso até hoje na minha mente. Ela disse a mim que foi sorte. Eu não quis, assim, bater de frente com ela, né? Mas eu fiquei pensando, talvez tenha sido sorte. Mas para que a sorte me alcançasse, eu precisei passar muitos dias estudando, né? Eu fiz a minha parte. Eu estudei muito, eu já não saía nos fins de semana, porque eu aproveitava todo o tempo que eu tinha para estudar. Os meus filhos, aliás, eu não tinha minha filha ainda, só tinha o meu filho. Ele era pequeno, muito pequeno, e quando terminava de fazer as tarefas de casa, eu aproveitava aquele tempinho para estudar. Eu ia dormir tarde da noite, entrava pela madrugada estudando. Eu estudei muito. Eu estudei até o dia do concurso. Ela interpretou como sorte, né? Na minha interpretação foi muito esforço meu, certo? Então, o autor, ele diz aqui que a sorte, ela não vai cruzar seu caminho se você não fizer uma ação. E eu concordo com ele. Então, assim, nas finanças não é diferente. Se você quiser mais dinheiro na sua vida, você tem que fazer uma ação. Aí tem gente que diz assim, eu queria ganhar na Mega Sena, mas quando a gente vê aquela pessoa não tem o hábito de jogar, né? A Mega Sena hoje em dia tem 3 sorteios, né, por semana, na terça, na quinta-feira e no sábado. E às vezes essa pessoa não faz nenhuma aposta, mas ela diz que queria ganhar.
Então, até mesmo para você ganhar na Mega Sena, você precisa de uma ação. Qual é a ação? Você precisa jogar, né? Marcar lá no mínimo 6 números, né? E pagar o bilhete e esperar. Então, depois que você jogou, aí você conta com a sorte. Mas primeiro você precisa executar uma ação. Aí ele diz aqui que para você ter sucesso financeiro, primeiro é preciso que você faça algo, que você compre algo, ou que você comece algo, sabe? Você precisa fazer algo. Não é simplesmente assim, um piscar de olho. Eu era pobre e agora sou rica. Não é assim. Você precisa fazer algo. Então, ele dá um tipo assim, um despertar na gente, né? Aqui ele diz que a gente precisa fazer uma reprogramação mental, que a gente tem muitas crenças, né? Por causa da educação que nós recebemos, a gente precisa eliminar aquelas crenças que a gente tem, e elas estão inconscientes, mas elas podem estar bloqueando a entrada de dinheiro na nossa vida. E ele diz que você precisa fazer algo. Depois que você fizer algo, né? Depois disso, então você terá tido essa sorte, né? Como se diz, né? Aí você pode dizer que foi o universo, que foi um poder superior, que tenha lhe ajudado, sei lá, um santo, que foi um milagre, que foi a sua coragem. Ele diz que não importa. O importante é seu compromisso de ir à luta, né? Na opinião dele, tanto faz. Se foi o Espírito Santo que lhe iluminou, se foi Deus, Jesus que lhe deu essa coragem. O importante é que você faça alguma ação, né? Depois que você fizer algo, então o milagre acontece. Ele diz que outro princípio também, outro princípio chave, né, pertinente nesse caso, é que as pessoas ricas, elas focalizam no que elas querem, né? Eu acho que eu até já falei isso aqui. E que enquanto as pessoas que têm a mentalidade pobre, elas concentram-se naquilo que não querem. Então, assim, em vez dela gastar a energia dela por foco, né, naquilo que elas querem, elas focalizam naquilo que elas não querem. E ele repete aqui que a lei universal, né, que é a lei de atração, ela diz que aquilo que você focaliza se expande. Então, tudo que você põe foco aumenta. Se você põe foco em ganhar mais dinheiro, a tendência é a quantidade de dinheiro que você tem aumentar. Mas se você põe seu foco na escassez, a tendência é a quantidade de dinheiro que você tem diminuir, né? Ele diz aqui que os ricos, eles estão sempre voltados para as oportunidades, né? E as oportunidades chovem assim, ó, na vida deles, né? Muitas oportunidades. Ele diz que o maior problema das pessoas ricas é administrar todas as chances de ganhar dinheiro que aparecem na sua frente, né? São muitas chances que aparecem na frente deles. No caso das pessoas de mentalidade pobre, né? Por outro lado, elas sempre estão enfatizando os obstáculos. E por elas enfatizar os obstáculos se multiplicam ao seu redor e o seu maior problema é descobrir como resolver tantos problemas. Olha que diferença. Enquanto os ricos, o maior problema é administrar as chances de ganhar dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre, o seu maior problema é encontrar uma forma de resolver tantos problemas. Então, que você faça a sua reflexão, traga isso aqui que está aqui no livro que ele falou para a sua vida. Veja aí em que aspecto você precisa melhorar. Se você está esperando apenas pela sorte, sem praticar nenhuma ação, né? Veja em que é que você está colocando o seu foco.
Lembre que a lei universal, ela diz que aquilo que você focaliza se expande, vai crescer, vai aumentar, né? Lembre que os ricos estão voltados para as oportunidades, né? E as pessoas de mentalidade pobre estão enfatizando os obstáculos. Faça uma análise na sua vida, nas suas finanças e se melhore, porque toda mudança ela vai começar dentro de você, na sua mente. Só quando você melhorar o que tem no seu interior, a melhora vai aparecer no seu exterior. Só quando você melhorar dentro, você vai contemplar a sua melhora fora. O seu bolso só vai melhorar quando você melhorar a sua atitude mental. Se você quer mais dinheiro no seu bolso, se você quer mais dinheiro na sua carteira, ou qualquer outro assunto que você queira resolver na sua família ou na sua saúde em relação ao seu trabalho, você precisa desenvolver uma ação. E depois que você desenvolver essa ação, aí você pode até dizer, eu tive sorte. Mas primeiro, procure ver qual é a ação que você precisa desenvolver. O que você precisa fazer que você ainda não fez, que se você fizesse, mudaria essa situação que você está enfrentando agora, né? Eu às vezes pergunto ao universo, o que eu preciso fazer que eu ainda não fiz, para que eu tenha mais dinheiro na minha carteira, né? Aí é uma boa pergunta para você fazer, refletir e descobrir. O que você precisa fazer que você ainda não fez? Às vezes eu pergunto, quem são as pessoas que irão contribuir comigo para que eu melhore financeiramente? O que eu preciso fazer? Sabe? É muito bom a gente fazer essa pergunta, não só em relação a dinheiro, né? Mas em relação a qualquer outro assunto que você queira mudar na sua vida. Vai ser muito bom se você fizer essa pergunta, porque aí você vai ver o que é que você precisa fazer. Geralmente, às vezes, é coisa simples que você não estava enxergando. Aí você vai começar a ver que você precisa de uma ação ali. Você precisa agir ali para poder algo mudar para melhor na sua vida. Então, começa de hoje, né? Primeiro, perguntando para você mesma o que não meu filho, não a minha filha, não o meu patrão, o meu sócio, né? Não o governo, mas eu. O que eu preciso fazer que eu ainda não fiz? Que se eu fizesse, eu mudaria essa situação. O que ainda precisa ser feito? Qual ação eu devo fazer, né? Para que isso aconteça. Se for o caso de você querer ter mais dinheiro, que tal você perguntar: como eu devo fazer? Qual é a ação que eu devo fazer para que eu tenha mais dinheiro na minha vida? Então, fica aí a dica para você, que você reflita e que você tenha coragem de fazer essa ação que você precisa fazer, porque tem até uma história aí, né, de um sábio que ele passou uma vez numa casa e ele viu que do lado assim da casa tinha uma vaquinha bem magra. E quando ele entrou na casa, a casa não tinha nem piso, a casa era muito pobrezinha. As crianças estavam descalço, né? E assim, as pessoas passando por muita escassez, muita dificuldade. E o sábio perguntou à dona da casa, né? De que é que vocês vivem? Aí ela disse, nós vivemos daquela vaquinha. Ela dá alguns litros de leite e nós levamos para a feira, vendemos o leite e dali a gente tira o sustento para a família. A gente vive daquela vaquinha. Aí o sábio disse, tá certo. Aí quando o sábio foi embora, sabe o que ele fez? Pegou a vaquinha e empurrou no precipício. E a vaquinha caiu para lá. E 6 meses depois, ele voltou lá
naquela casa e o piso da casa estava mudado, as crianças estavam com calçado nos pés, tinha acabado aquela escassez, tinha acabado aquela falta de comida, né? Tinha acabado toda aquela dificuldade que tinha naquela casa. Então, nessa tarde, nesse dia, talvez na noite, não sei que hora você vai ver esse vídeo, né? Mas nesse momento, eu pergunto para você, qual é a vaquinha que você precisa empurrar do precipício? Geralmente, a gente tem uma vaquinha que a gente alimenta ela e às vezes a gente tem que empurrar aquela vaquinha. Então, qual é a ação que você precisa fazer? Que tal você empurrar essa vaquinha e melhorar a sua vida? Porque todo o poder para melhorar a sua vida está dentro de você. Só você pode melhorar ela. E você pode começar hoje. Se você está aqui nesse vídeo é porque ele tem um presente para você. Não é à toa, né? Se você foi atraído para ouvir essa mensagem, você precisa fazer uma ação.